que Deus colocou no meu coração nessa manhã é recalculando a rota. Por vezes, nós, seres humanos, temos a facilidade de nos perder no decorrer da nossa jornada. E o mais preocupante disso é que, na maioria das vezes, nós não percebemos que estamos nos desviando do lugar que nós deveríamos estar. E isso se dá devido ao nosso coração. João Calvino, um reformador do século XVI, disse sabiamente que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele está constantemente fabricando coisas, situações, para que nós, em algum momento, saiamos do propósito inicial de Deus, daquilo que Deus colocou inicialmente, nos chamou para fazer. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã, nos mantermos firmes, nos mantermos no caminho que Jesus nos chamou. Amém? E para a gente conseguir entender um pouco mais a respeito desse tema, eu gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do verso 13. Um texto bem conhecido por todos nós, que são os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Todos acharam? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como por eles fora reconhecido no partir do pão. Amém? O texto que nós acabamos de ler retrata 2 discípulos que, por algum motivo, estavam abandonando o seu mestre. Por algum motivo estavam deixando tudo aquilo que viveram, tudo aquilo que presenciaram,
tudo aquilo que ouviram acerca de Jesus, tudo aquilo que eles puderam presenciar com seus próprios olhos acerca de Jesus. Mas, apesar de tudo isso, estavam abandonando tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que eles creram, tudo aquilo que eles estavam construindo, e voltando provavelmente para suas antigas vidas. Se nós pegarmos o texto, nós vemos que a distância não é tão grande, mas eles estavam saindo de Jerusalém, indo para essa cidade chamada Emaús. E Deus tem algo muito importante para nos dizer a partir desse texto. Quão importante é nós estarmos firmes, olhando para Ele, firmados em um propósito, para que nós não deixemos Jerusalém e partamos em direção a Emaús. Vamos entender aqui Jerusalém como uma vida próxima de Deus, uma vida ligada ao propósito, e Emaús como uma vida distante de Deus. Uma vida onde nós decidimos tomar o controle, onde nós decidimos ser os donos das nossas vidas, tomando as nossas próprias decisões e sendo dono do nosso próprio nariz. Essa é uma das primeiras aplicações que nós queremos aqui nesta manhã. Entender o que significa Jerusalém e o que significa Emaús para nós nos dias de hoje. Mas a primeira grande pergunta é: o que teria feito com que esses homens abandonassem Jesus? O que aconteceu no coração dessas pessoas, desses dois discípulos, para que eles então tomassem essa atitude de abandonar aquele que um dia fez total e completa diferença em suas vidas? Essa é a pergunta que nós também devemos fazer para nós hoje. O que pode fazer com que nós tomemos a decisão de tomar o controle e seguir em direção às nossas próprias vidas? A primeira coisa que nos faz desviar da nossa rota é a falta de conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Esses discípulos demonstraram que não conheciam de fato quem era Jesus. Para eles, Jesus inicialmente era um Messias, mas não um Messias como nós entendemos agora, mas um Messias político, o Messias aguardado por Israel, o Messias que viria com seu exército e suplantaria, derrotaria as forças do Império Romano e traria liberdade a Israel. Mas, como eles mesmos disseram, esse tal Messias foi entregue pelas autoridades, pelos sacerdotes, entregues a Roma para que ele fosse então crucificado, e então já faz 3 dias que ele foi morto e até agora nada. E então, reconhecendo em partes quem era Jesus, disse que, olha, como você não sabe, né, conversando com o próprio Jesus, como você não sabe o que aconteceu? Jesus, o profeta, varão, próximo de Deus, com palavras sábias, foi morto e já faz 3 dias e nada mais aconteceu? Então, de repente, de um Messias político, Jesus passa a ser tratado como um profeta. Alguém que era próximo de Deus, alguém que operou milagres, alguém que trouxe uma palavra, mas que, como os demais profetas, morreu e foi sepultado. Era essa a visão que esses discípulos tinham a respeito de Jesus. Um profeta, uma pessoa próxima de Deus com sábias palavras. E se nós trazermos para a nossa realidade, é assim que a humanidade trata Jesus. É assim que as pessoas reconhecem Jesus. Para muitos, Jesus é um cara maneiro, é um homem de sábias palavras, é um homem que ensinou o amor. Para muitos, Jesus, como foi dito alguns domingos atrás, nós estamos aqui muitas vezes vendo Jesus de ângulos diferentes, como o pastor disse há 3 domingos atrás. Uns veem em Jesus a oportunidade de cura, uns veem em Jesus uma oportunidade de prosperidade, uns veem em Jesus uma oportunidade disso ou daquilo. E nós, como nós nos relacionamos com Jesus? Esses discípulos estavam abandonando o seu propósito porque não conheciam de fato quem era Jesus. E tinham um relacionamento completamente distorcido com o seu mestre. A humanidade vê Jesus como uma figura legal, uma figura importante. E até ateus que reconhecem um Jesus histórico, pode entender e aceitar que Jesus foi realmente alguém com sábias palavras, alguém além do seu tempo, talvez. Mas Jesus não é apenas isso.
nós não servimos apenas Jesus, nós servimos a Jesus Cristo. E a palavra Cristo aqui faz toda a diferença para nós. Porque Jesus é o cara que multiplica o pão. Jesus é aquele que traz uma palavra boa. Jesus é aquele que cura a enfermidade. Jesus é aquele que multiplica o pão. Mas Cristo é aquele que nos leva para a cruz. Cristo é aquele que diz, olha, para que você viva você precisa morrer. Cristo é aquele que diz, olha, para que você não perca a sua vida, você precisa abrir mão de muita coisa. Com quem nós temos nos relacionado? Com Jesus, um profeta legal? Ou nós temos nos relacionado com o Cristo? Aquele que desceu dos céus, que viveu entre nós, que foi crucificado, humilhado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que espera que nós sigamos o mesmo passo, o mesmo processo. Nós também precisamos ir para a cruz. Nós também precisamos todos os dias ir para a cruz. Porque como disse Lutero, eu achei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então todos os dias nós precisamos nos relacionar com Jesus Cristo. Sim, Ele opera milagres, sim, Ele multiplica o pão, sim, Ele supre todas as nossas necessidades, mas nós não podemos nos esquecer de que todos os dias nós temos um convite para morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, abrir mão daquilo que nós queremos muitas vezes, mas que não faz parte do propósito de Deus para nós. E que em algum momento isso irá nos tirar de Jerusalém e começará a nos levar para o caminho de Emaús. Esse é o primeiro ponto. Esses discípulos demonstraram completa falta de conhecimento a respeito de quem era Jesus. Nós não podemos cair no mesmo erro de achar que conhecemos a Jesus e nos relacionarmos apenas com uma parte da sua personalidade. Acredito que quando nós casamos, nós entendemos um pouco mais a respeito disso. Quando a gente namora, nós nos relacionamos com parte da pessoa, mas quando nós nos casamos, nós começamos a nos relacionar cada vez mais com quem de fato é a pessoa. E é isso que Jesus espera de nós. Um relacionamento, não um namoro, mas um casamento. Cristo espera que nós nos relacionemos com Ele com íntima e profundidade. Intimidade e profundidade. Como nós nos relacionamos com nossos cônjuges. Esse é o relacionamento que Cristo espera de nós. O segundo ponto que nós podemos extrair do texto, além dessa falta de conhecimento, que está extremamente ligada a essa falta de conhecimento, é uma frustração. E eu queria definir aqui aos irmãos frustração como sendo um sentimento atrelado a uma falsa expectativa. Frustração é uma tristeza que nós sentimos quando algo não acontece ou não acontece da maneira como nós esperávamos. Poxa, eu esperava tanto que hoje fosse o Murilo ou o pastor Anderson e o Daniel. Brincadeira. Aprendi com o pastor que quando o negócio começa a ficar tenso, tem que fazer uma piada. Então, eu espero aquilo, eu queria tanto aquilo, e eu planejei aquilo, e eu trabalhei tanto por aquilo, e eu sonhei tanto por aquilo, e aquilo não aconteceu, ou não aconteceu da maneira como eu esperava. Isso gera em nós um sentimento de frustração. Se nós lermos então o verso 21, é bem claro, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Era isso que eles estavam esperando. Que Jesus fosse então aquele que resolveria todos os seus problemas. Que resolveria o problema da opressão, dos impostos, da escravidão que Roma havia submetido à nação de Israel. Essa era a expectativa desses discípulos. Que Jesus em algum momento poderia descer daquela cruz, então provavelmente acreditando então até o último segundo, mas em que em algum momento Cristo desceria daquela cruz e apareceria de alguma forma soldados, um exército capaz de combater e derrotar Roma. Era isso que esses discípulos esperavam.
E quantas vezes nós pegamos nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, e em nenhum momento nós envolvemos Deus ou a sua vontade, e nós queremos colocar então para Deus, olha Deus, essa é a sua vontade, mas na verdade era a nossa vontade, e queremos que Ele se responsabilize por algo que não foi Ele que gerou em nós, é fruto do nosso coração. Mas então nós queremos responsabilizar Deus e acreditar que Ele tem a responsabilidade de fazer aquilo que eu acho que Ele deve fazer. Porque afinal, eu sou o Senhor da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim, não Deus. Então eu traço meus planos, eu traço a minha rota, eu faço os meus sonhos e eu entrego para Ele, porque algumas coisas eu não consigo fazer. Algumas coisas Ele precisa fazer. Ele é o Deus do impossível. E então nós pegamos essa carga emocional, essa carga de sonhos e despejamos em Deus, dizendo: Deus, resolva. Porque era exatamente isso que eles esperavam. Que esse Messias que eles tinham em sua mente realizassem tudo aquilo que eles esperavam que acontecesse. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi até o fim. Não o fim que eles queriam, não o fim que eles esperavam, mas Jesus foi até o fim proposto antes da fundação do mundo. Jesus foi até o fim, porque era necessário. Hoje nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi imolado, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, em hipótese alguma, Cristo poderia descer daquela cruz. De maneira nenhuma, Cristo poderia atender às expectativas desses homens. Porque se Cristo atendesse às expectativas desses homens, nós não estaríamos aqui hoje. A história da humanidade teria sido comprometida. Porque era necessário que o Cordeiro fosse morto, porque a palavra dizia que ele já tinha sido morto. O profeta Isaías já tinha escrito que ele seria transpassado, que ele seria humilhado, mas que por suas feridas nós seríamos curados. Então era completamente impossível Jesus descer daquela cruz e vencer o Império Romano, porque não foi para isso que ele veio. Não foi para vencer o Império Romano, mas foi para vencer a dureza do nosso coração, pagar o preço dos nossos pecados e reconstruir um caminho de acesso ao Pai. Nós não podemos deixar, irmãos, que as nossas expectativas a respeito de quem é Jesus venham nos trazer esse misto de sentimentos, de frustração. Nós precisamos nos voltar para a palavra, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos criar as expectativas que a palavra diz que vai acontecer. E se você não tem nenhuma expectativa, eu queria que você tivesse uma hoje, que Ele vai voltar. Porque ainda que você tenha muitas expectativas e que elas sejam verdadeiras a respeito de quem é Jesus, Paulo diz que aquele que espera somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Então a nossa maior expectativa, o nosso maior anseio precisa ser esse, de que em breve Ele voltará, porque Ele prometeu que um dia os céus se rasgariam e Ele desceria com glória para então consumar todas as coisas. Amém? Terceiro motivo que nós podemos extrair do texto, entendendo que nós separamos aqui pedagogicamente, para ficar mais fácil a explicação, mas é como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Esse processo muitas vezes de deixarmos que Deus, é como se Deus estivesse controlando as nossas vidas e de repente nós tomamos o controle e começamos a controlar nossas próprias vidas. Isso é um processo sutil e único. E aqui nós estamos dividindo para que nós possamos aprender um pouco mais.
E esse terceiro, então, é a precipitação. O terceiro erro desses discípulos foi tomar atitudes precipitadas. Se nós continuarmos o texto, nós vamos ver que Jesus daria uma ordem aos seus discípulos. Após ele ter reunido todos os seus discípulos, ele daria essa ordem expressa: olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que Cristo nem havia dado essa ordem, e os discípulos já estavam indo embora, partindo em direção às suas vidas. No mínimo, esses homens estavam de 40 a 50 dias adiantados, porque era o tempo que demoraria então para Jesus ascender aos céus e acontecer o dia de Pentecostes. Mas antes que Jesus proferisse alguma palavra, antes que ele ascendesse aos céus, antes que ele dissesse para eu ficar, antes que ele dissesse para eu ir pregar para Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins do mundo, eu já estou desistindo, nada é do jeito que eu quero, nada aconteceu como eu esperava, eu estou caindo fora. As atitudes precipitadas, infelizmente, elas trazem consequências para nós. E a consequência do que esses homens estavam fazendo, trazendo para nós hoje. Nós, muitas vezes, estamos trocando Jerusalém por Emaús. Por conta da nossa precipitação. Por conta de muitas vezes não conhecer de fato quem é Jesus. Por conta de muitas vezes criarmos expectativas falsas a seu respeito. Nós saímos tomando nossas próprias atitudes, sem sequer perceber. E não estou falando de sair da igreja, estou dizendo que muitas vezes estamos na igreja, sentados, ouvindo a palavra, cantando louvores, e estamos indo a caminho de Emaús. Jerusalém é uma palavra muito antiga, mas se nós pudermos trazer um significado para a palavra Jerusalém, para essa cidade, é cidade da perfeição ou cidade da paz. E o significado de Emaús é riacho quente. Olha que troca excelente. Olha o que esses discípulos estavam trocando. Olha que consequência teria para a vida desses homens se algo não tivesse acontecido. Se eles de fato tivessem trocado Jerusalém por Emaús. Só pelo significado da palavra nós já podemos aprender muita coisa. Quantas vezes nós trocamos a paz que excede todo entendimento, que só Cristo nos dá, pela euforia do controle em nossas mãos e de querer resolver todas as coisas do nosso jeito e da nossa maneira e no nosso tempo. Ou para ser um pouco mais claro, muitas vezes nós trocamos o céu pelo inferno. É isso, infelizmente, que a humanidade faz. É isso, infelizmente, que a humanidade faz todos os dias. Mas a história aqui não termina com eles indo embora, amém? A história termina com eles voltando para Jerusalém. Porque eles quiseram, porque eles decidiram que não, estamos tomando uma atitude precipitada. Estamos trocando uma cidade grande, maravilhosa, cheia de oportunidades, por uma cidade agrícola aos redores de Jerusalém. Foi por isso que eles voltaram? Não. Eles voltaram porque alguém foi atrás. E esse alguém era Jesus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E não importa o quão distante você tenha ido, esses homens talvez nem tinham chegado a Emaús, uma distância de 11 a 12 quilômetros, mas Jesus já tinha ido atrás antes mesmo deles chegarem. Não importa o quão longe você tenha ido, Cristo está disposto a ir ainda mais longe para buscar você. Não importa quantas atitudes precipitadas você já tomou, Cristo pode ir além.
Cristo pode te buscar. Cristo pode resgatar. Porque Ele é o bom pastor. E Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra diz que aqueles que o Pai entregou em suas mãos, de maneira nenhuma Ele vai perder. Então, se nós chegamos aqui carregados de atitudes precipitadas, se nós chegamos aqui carregados de decisões erradas, se nós chegamos aqui carregados de pecados e coisas que nós precisamos nos arrepender, Cristo está nos chamando. Cristo está fazendo como fez com os discípulos, expondo as Escrituras, abrindo o nosso coração e fazendo ele queimar novamente por Jesus. É isso que Ele está fazendo conosco nesse momento. Eu costumo entender a palavra como duas ferramentas importantes na construção civil: o prumo e a marreta. A palavra de Deus, ela é o prumo, irmãos. Ela alinha todas as coisas. Ela alinha céus e terra. Parece besteira, mas eu tive que pesquisar algumas coisas. Mas o prumo, ele serve para você construir uma parede em pé. Para que essa parede ela não comece a entortar à medida que você está subindo ela. Então a palavra ela serve justamente para isso, para que nós consigamos nos manter exatamente aonde nós deveríamos estar e crescer exatamente para onde nós deveríamos crescer. Mas a palavra de Deus, ela também é a marreta. Ela também é capaz de destruir e esmiuçar a dureza do nosso coração. E é isso que Jesus estava fazendo com esses discípulos. As Escrituras estavam, aos poucos, destruindo toda a dureza daqueles corações, arrancando toda a frustração que eles estavam sentindo, arrancando aquele coração frio de pedra e colocando nesses discípulos um coração de carne, um coração que queima pela palavra. Eles não estavam percebendo que tudo isso estava acontecendo, mas o coração deles estava se derretendo diante da presença de Jesus. E é esse coração que nós precisamos ter, irmãos. Um coração vencido, um coração derrotado diante da presença de Jesus, para que Ele então reconstrua em nós um coração que tem prazer em sua lei, que tem prazer em obedecê-lo, que tem prazer em viver em sua presença. Não é tarde demais para nós, não é tarde demais para nenhum de nós aqui, não é tarde demais para ninguém que você chegar e sair daqui e falar dessa palavra para essa pessoa. Não é tarde demais, não foi tarde demais para mim, não será tarde demais para vocês. E não será tarde demais para as pessoas que nós compartilharmos que Cristo vive e que Ele retornará e que nós precisamos nos relacionar corretamente com a sua pessoa. Esses discípulos tiveram que recalcular a sua rota, mas não fizeram isso por si mesmos. Cristo foi atrás. E é interessante que esse processo ele começa no meio do caminho, mas ele termina quando eles chegam a uma hospedagem. E então esses discípulos chamam Jesus: olha, Jesus, o dia já está declinando, a hora já está, né? A noite já está chegando. Olha, Jesus não, perdão, ele não sabia que era Jesus. Errei. Eles dizem então para esse homem: fique conosco, já é tarde, o dia já termina. E se hoje é perigoso viajar à noite, imagina naquela época. Uma viagem provavelmente a pé ou algum meio de locomoção animal. Então esses homens decidem parar ali e fazer a sua refeição.
E é interessante que até então eles não sabem quem era aquele homem, mas a partir do momento que ele toma o pão, e como nós lemos, parte esse pão e serve a eles, então os seus olhos se abriram, e eles então entenderam que aquele que estava com eles todo o caminho era Jesus. Aqueles que eles julgavam estar morto, aquele que eles julgavam não estar mais entre eles. Mas isso não é uma realidade somente desses dois discípulos, irmãos. Discípulos mais chegados talvez do que eles haviam feito a mesma coisa praticamente. Só não tinham saído de Jerusalém, mas tinham retornado às suas antigas vidas. Em outro evangelho retrata Pedro e outros 6 discípulos, pescando, como na primeira vez que Jesus os encontrou. Provavelmente Pedro e os outros discípulos haviam decidido voltar às suas antigas vidas também. Afinal, o que eles sabiam fazer? Eles sabiam seguir a Jesus e ouvir os seus ensinamentos, mas Jesus não estava mais entre eles. A única coisa que esses homens sabiam fazer da vida eram ser pescadores. Talvez a única coisa que esses discípulos de Emaús sabiam fazer era ser agricultores. E talvez a única coisa que nós saibamos fazer é ser dono das nossas próprias vidas. Porque nós temos uma dificuldade tremenda de entender que alguém sabe mais do que nós, de que alguém conhece mais do que nós, porque o ser humano tem em seu interior essa raiz de querer ser como Deus, e é isso que nós vemos no desdobramento da nossa humanidade. O homem buscando anular a Deus, o homem buscando ser superior a Deus, um homem empenhado em provar que Deus não existe. Mas em determinado momento da história desses homens, algo acontece, e algo que provavelmente marcou muito a vida desses homens. Se nós pegarmos, existe um paralelo entre esses dois textos, entre o texto do partir do pão e o texto em que Jesus encontra seus discípulos pescando, e Jesus repete algumas coisas que para esses homens fizeram total sentido. Para os discípulos de Emaús fez total sentido eles serem o anfitrião, chamarem esse suposto viajante para ceiar com eles, e de repente esse suposto viajante toma o lugar de anfitrião, parte o pão, serve, e eles falam: opa, eu conheço isso, eu conheço esse partir do pão, eu conheço essa generosidade, eu conheço esse anfitrião, ele é Jesus. E Pedro e os discípulos pescando como se nada mais estivesse acontecendo. E então, mais uma vez, pescaram a noite toda e nada eles pegaram. E chega um homem e fala assim: ó, joga do lado direito. E eles obedeceram. E quando eles puxam as redes lotadas de peixes, opa, eu conheço isso. Eu conheço quem faz isso. E um dos discípulos, ao dizer que esse era Jesus, Pedro não pensa duas vezes. Pedro, desculpa o termo, mas Pedro arranca a roupa, pula na água e sai nadando pelado. Porque ele não podia mais esperar, ele não podia mais aguardar, porque o sentimento que estava em seu coração era maior do que qualquer espera. O tempo que o barco demoraria para sair do centro e até a praia era demais para Pedro. Não, ele tinha que sair nadando, porque o barco estava cheio de peixe, estava pesado. E o que eu quero dizer com isso, irmãos,
é que a melhor hora de nós nos voltarmos para Cristo e devolver o controle que pertence a Ele, a melhor hora é agora, é o hoje. Nós não precisamos esperar. Cristo já nos chamou, Cristo já realizou a obra, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, o Espírito Santo já desceu. A única coisa que falta é Ele voltar. E quanto tempo mais nós vamos esperar para entregar o controle para Ele? Quanto tempo mais nós vamos esperar para abandonar o caminho de Emaús e voltar para Jerusalém? Esses 2 discípulos não esperaram o dia seguinte. Quando Jesus desaparece, eles não esperaram o sol raiar novamente para então voltarem para Jerusalém. Eles viajaram à noite mesmo. Porque o texto diz que já estava caindo o dia. E se eles podiam esperar amanhecer para ir para Emaús, por que eles não puderam esperar para voltar para Jerusalém? É isso que o texto quer nos dizer, irmãos. A melhor hora é agora. A melhor hora, o melhor momento é o hoje. Precisamos viver uma vida onde Cristo está no controle, onde Cristo toma as decisões, onde todos os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos estão pautados nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por isso que nós existimos. É para esse momento que nós existimos. Nós cantamos aqui agora há pouco. Eu não vou cantar, porque senão vou assustar vocês. Mas para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Foi isso que nós cantamos. E adoração envolve entrega. Adoração envolve nós compreendermos exatamente a quem nós estamos adorando. E que Jesus, para que Deus, e Deus aqui, se eu estivesse escrevendo seria com D minúsculo. Para que Deus nós estamos cantando? Que nascemos para adorar. O Deus Frankenstein que nós criamos, o Deus que a humanidade colocou numa mesa de cirurgia e estudou e dissecou Deus e fez uma coxa de retalhos e disse: olha, esse é o nosso Deus. Um pastor bem conhecido no nosso país, Anderson Silva, ele fez uma série de mensagens chamada O Deus, e aí cada mensagem tem um tema. O Deus dinheiro, sempre Deus minúsculo. O Deus que é responsável em nos fazer prosperar. O Deus cura, o Deus que tem a responsabilidade de me curar. O Deus coach, que tem a responsabilidade de me dar bem-estar emocional. Para que Deus nós cantamos hoje? Que nós nascemos para adorar? O Deus que nós criamos? Ou o Deus que a Bíblia diz que está no controle de todas as coisas? Nós precisamos parar e em alguns momentos refletir e recalcular a nossa rota. E parar alguns momentos para analisar para que direção nós estamos seguindo. Será que de fato eu estou aonde eu deveria estar? Aonde Cristo me chamou para estar? Ou se sem perceber eu estou tomando outros caminhos e partindo em direção a outros lugares, lugares que Ele não tem para mim, lugares que Ele não me chamou, lugares que Ele não está. Eu sei que às vezes é difícil a gente levantar cedo e ter que refletir uma coisa dessa. Mas uma coisa eu aprendi, que se alguns momentos nós não pararmos a nossa loucura e refletir tudo que nós estamos fazendo, nós vamos nos desviar. Nós vamos nos desviar da nossa rota.
E nós vamos ter que em algum momento recalcular para onde nós estamos indo e para onde nós precisamos voltar. Queria chamar o Ministério de Louvor à frente já para partir para o encerramento. E esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que requer de nós um relacionamento verdadeiro e exato com quem Ele é, e não com quem nós achamos que Ele seja. Esse é o nosso Deus, aquele que se revelou por meio das Escrituras, aquele que foi proferido pelos profetas, e que então ao seu tempo se revelou na figura de Cristo, na figura de Jesus, e que agora por meio da palavra e do Espírito Santo se revela a nós. É esse Deus que nós precisamos pautar a nossa confiança e entregar os nossos caminhos e entregar os nossos sonhos, nossos projetos, e para que Ele de alguma forma faça parte de tudo isso, para que nós não nos frustremos lá na frente, mas não porque Ele nos frustrou, não porque Ele não fez o que deveria fazer, mas porque nós criamos um Deus que não existe, um Deus que não está nesse livro que nós dizemos crer. Esse é o Deus que quer ter o controle das nossas vidas e que não espera que saiamos por aí tomando atitudes precipitadas, que cada vez nos levam mais distante do propósito inicial daquilo que Ele nos chamou. Amém?